Imagine essa cena, uma discussão acalorada, seu peito apertado, a mente fervendo em respostas afiadas. Você está prestes a explodir. Sente que precisa dizer algo, precisa vencer. Mas, e se eu te dissesse que nesse instante você já perdeu? Nietzsche nos alerta sobre o que poucos têm coragem de admitir. A verdadeira derrota não acontece quando alguém nos contradiz, mas quando nos tornamos reféns da necessidade de responder, porque o momento em que você se sente obrigado a reagir, a se justificar é o momento em que entregou o volante emocional a outra pessoa. Agora é ela quem define o tom, é ela quem dita a dança, e você dança conforme a música. Nietzsche não nos ensina a calar por covardia, ele nos mostra o poder de calar por escolha, porque o verdadeiro poder nunca esteve em vencer debates, mas em controlar a si mesmo quando o mundo tenta te puxar para o caos. Quando você cala com intenção, você gera dúvida, você desloca o jogo, você mostra que não está ali para reagir, está ali para observar, analisar e, se necessário, agir com precisão. E se você está aqui, é porque sente que tem algo maior pulsando dentro. Uma força que não quer mais brigar por atenção, mas dominar com consciência. Por isso, se inscreve no canal agora. Aqui, cada vídeo é uma espada afiada para sua mente. Reflexões que te tiram do automático, te fortalecem por dentro e te ensinam a jogar o verdadeiro jogo da influência. A guerra nunca foi com o outro, sempre foi com a própria reação. Você já percebeu como as pessoas raramente ouvem para compreender, elas ouvem para contra-atacar. E Nietzsche entendeu isso de forma brutal. As discussões não são movidas por lógica, elas são movidas por medo. Medo de estar errado, medo de parecer fraco, medo de perder o controle da narrativa. É por isso que as conversas mais comuns viram campos de batalha. Não porque os fatos são importantes, mas porque o ego está em risco. O ego não suporta ser desafiado. Quando alguém nos confronta, mesmo com educação, algo dentro de nós grita: defenda-se. E nesse grito começa a ilusão. Acreditamos que estamos defendendo uma ideia, mas na verdade estamos defendendo nossa identidade. Nietzsche sabia: o ser humano briga não pela verdade, mas pela preservação do seu próprio reflexo. A discussão vira um espelho rachado. Quanto mais tentamos consertar, mais cortamos a nós mesmos. Por isso, ele propôs uma nova forma de existir. Não como alguém que precisa vencer toda conversa, mas como alguém que escolhe quais conversas sequer merecem sua atenção. Porque discutir com quem não quer compreender é como tentar ensinar física para o vento. Ele passa, sacode tudo e vai embora do mesmo jeito. E enquanto o mundo grita para ser ouvido, o verdadeiro poder se encontra naquele que sabe quando. O silêncio é a resposta mais alta que alguém pode dar. Num mundo em que todo mundo responde na hora, reage no impulso e se deixa levar pelo calor do momento, quem é capaz de pausar já está acima da média. Nietzsche sabia disso. Ele via o homem comum como alguém reativo, um produto do ambiente, do ego ferido, da validação externa. Mas o Übermensch, esse não responde por instinto. Ele observa, ele escolhe, ele mede o valor da batalha antes de sequer levantar a espada. A maioria das pessoas fala porque precisa se provar. Querem ter razão, querem vencer, querem manter o orgulho intacto. Mas Nietzsche questiona: que tipo de poder é esse, que só existe quando é validado pelo outro? O verdadeiro poder não precisa de palco nem de plateia. Ele existe mesmo quando ninguém está olhando. É por isso que a capacidade de ficar em silêncio diante de provocações, de manter a compostura quando todos perdem a razão, é um ato de supremacia psicológica. Você não está sendo passivo, está sendo estratégico, porque o silêncio que vem de um lugar de domínio interno é mais temido do que 1000 palavras gritadas em desespero. Nietzsche enxergava no autocontrole uma força divina. Para ele, o homem que se controla transforma-se em mestre do próprio destino. O que se rende ao impulso, esse será sempre escravo do ambiente. Então, da próxima vez que algo tentar te tirar do centro, respire. Repare como poucos segundos de pausa podem te devolver o poder que muitos passam a vida tentando encontrar fora de si. Pense em um campo de batalha. De um lado, alguém gritando, gesticulando, tentando desesperadamente dominar a conversa. Do outro, alguém calado, atento, firme. Quem realmente está no controle? Nietzsche via o silêncio como uma ferramenta afiada, não de submissão, mas de inteligência superior. Para ele, o homem sábio não foge do confronto, mas escolhe o instante exato em que sua voz deve cortar o ar. E quando ela vem, é como uma lâmina, precisa, inevitável, definitiva.
O problema é que fomos ensinados a ter medo do silêncio. Silêncio causa tensão, e a maioria das pessoas não sabe lidar com tensão. Elas preenchem o vazio com palavras, justificativas, interrupções, qualquer coisa para não encarar a incerteza. Mas o verdadeiro poder está justamente em não aliviar esse desconforto, em deixar que o outro se revele na ansiedade. Porque, como dizia Nietzsche, o homem exposto à própria inquietação acaba mostrando quem realmente é. O silêncio escancarado desmonta máscaras, revela fraquezas e coloca o controle em suas mãos, sem que você precise levantar a voz. E não se engane, esse tipo de silêncio não é ausência de ação, é ação calculada, é pausa estratégica, é a decisão consciente de não se igualar a quem só sabe gritar. Então, da próxima vez que o mundo te empurrar para um palco de discussões vazias, pergunte a si mesmo, vale mais a pena vencer essa briga ou dominar o cenário inteiro em silêncio? Observe os líderes mais impactantes da história. Eles não falavam o tempo todo. Quando falavam, o mundo parava para ouvir. Isso não é acaso, é construção. Nietzsche acreditava que o verdadeiro poder não se mede pelo volume da voz, mas pela profundidade do impacto. Aquele que grita tenta compensar algo, tenta ocupar um espaço que, no fundo, sabe que não domina. O silêncio, por outro lado, é sinal de segurança, de quem sabe que sua presença já comunica o suficiente, de quem entende que respeito não se exige, se emana. É por isso que, em muitas situações, o silêncio constrange mais do que qualquer frase. Ele obriga o outro a lidar com a própria consciência, a própria insegurança, a própria tentativa frustrada de te desequilibrar. O silêncio torna-se espelho, e nem todo mundo está pronto para se ver refletido ali. Nietzsche chamava isso de domínio sobre a própria vontade, um poder interior tão sólido que não precisa ser demonstrado a cada momento. O Übermensch não se esgota tentando convencer os outros. Ele vive de forma tão autêntica que a verdade se impõe sozinha. Então, na próxima vez que você for tentado a se justificar, a brigar por aprovação, a mostrar que está certo, pare. Lembre-se, os mais sábios nunca lutam para provar que têm razão. Eles vivem de um modo que não deixa dúvidas, e a sua força, quando silenciada, se torna ainda mais evidente, porque quem tem luz própria não precisa de holofotes. Na superfície, todo mundo quer ser ouvido, mas no fundo, poucos estão preparados para escutar. E Nietzsche sabia que em uma sociedade onde todos querem falar, o verdadeiro mestre é aquele que sabe ouvir com propósito. Escutar não é concordar. Escutar é estratégia, é mapear o terreno antes de agir, enquanto o outro despeja suas emoções, revela inseguranças e tenta te vencer na gritaria. O homem forte observa, e cada palavra dita pelo oponente se torna uma arma nas mãos de quem sabe esperar. Nietzsche entendia que o impulso de reagir rápido é uma armadilha do ego. O impulso de rebater, corrigir, vencer, tudo isso entrega seu centro ao outro. Você sai da posição de comando para o território da defesa. Mas o Übermensch não se defende. Ele avalia. Ele decide se vale a pena responder. E quando responde, muda o jogo. Essa postura não é frieza, é sabedoria. Porque quando você responde no tempo certo, com palavras medidas, sua fala vira sentença, ganha peso, ganha valor. Enquanto o mundo fala por carência, você fala por convicção. E se o outro te acusa de ser distante, frio ou arrogante, lembre-se, o silêncio e a escuta assustam aqueles que estão acostumados a controlar pelo barulho. Você não precisa se igualar ao caos para se fazer entender. A verdadeira autoridade é invisível, mas é sentida no ar quando você entra em qualquer ambiente. A mente que escuta mais do que fala já está moldando o resultado da conversa, sem levantar a voz, sem perder a compostura. No fundo, todos os argumentos, todas as brigas, todos os gritos, são sobre isso. Identidade. As pessoas não estão brigando por ideias, estão brigando por validação, por medo de serem vistas como fracas, por medo de não serem ouvidas. Nietzsche, com sua visão implacável da condição humana, sabia disso, e é por isso que ele nos convida a um outro tipo de poder, um que não precisa convencer ninguém, apenas existir com clareza. Quando você entende isso, a urgência de responder desaparece, a necessidade de ter a última palavra some, e o silêncio se torna não um escudo, mas uma declaração, a mais poderosa de todas. Eu não sou controlado por você, eu sou guiado por mim. E se você chegou até aqui, saiba, isso te coloca em uma minoria raríssima. A minoria dos que querem compreender a si mesmos antes de tentar mudar o mundo. Dos que preferem a profundidade ao barulho. Dos que entendem que poder não é domínio sobre os outros, é domínio sobre si. É por isso que esse canal existe. Aqui, não entregamos apenas vídeos. Entregamos ferramentas mentais. Entregamos transformação no cotidiano. Entregamos a chance de enxergar além da superfície e construir uma vida com mais propósito
propósito e clareza. Então, se esse conteúdo te fez refletir, te fez sentir visto, ou te deu aquele famoso efeito ahá, explore os outros vídeos do canal. Cada um foi criado para te fortalecer por dentro, não para te entreter por fora. Afinal, como Nietzsche diria, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E aqui, a gente te ajuda a encontrar esse porquê. Fique com Deus e até o próximo vídeo.